Certo, meu povo. Né? Então, a gente vai entrar agora numa escola literária que talvez, de todas que a gente vai ver aqui nesse programa, né, o que é possível ver também nessa configuração, né, no ano de Enem, né, o que é possível a gente ver, talvez seja o programa mais complexo. Né? Por que ele é mais complexo? Porque ele vai ser a primeira. Anotem bem isso na cabeça de vocês. Vai ser a primeira escola literária, né? A primeira escola literária brasileira, né? Ah, você falou que o Barroco foi a primeira escola brasileira e o Arcadismo também foi. Eles foram, mas de um Brasil colonial, né? Um Brasil que ainda era dependente de Portugal e não tinha uma característica nacional na sua literatura. Era uma repetição, era uma importação, né? Já o romantismo é a primeira escola literária que é basicamente do Brasil independente, né? E ela vai ter essa verve, vai ter essa necessidade de criar uma caracterização nacional. Então aqui, né, vamos começar a diferenciar a literatura brasileira da literatura da Europa, de outros países, né? Visto que no arcadismo e no barroco, né, é muito parecido, né? É muito semelhante, né? Aqui no romantismo, finalmente a gente vai ter, se a gente for ler um livro romântico francês, ele é muito diferente do romântico brasileiro, né? Isso já fica muito marcado. É claro, ainda vai ter muita influência e só no modernismo vai ficar mais solto, né? Mas aqui vai ser o primeiro passo para isso, certo? Pessoal, minha net tá ruim porque eu não tô em casa, só avisando se ficar saindo. Tudo bem, Warley? Né? Se ficar muito ruim para ti, pode me depois ver a aula gravada, né? Sem interrupções, né? Mais tranquilo. Então vamos lá. Então vamos começar hoje a primeira geração do romantismo, né? O que são gerações? Por que se divide assim? A gente vai ver isso durante o, a aula. Então, vamos entender o contexto histórico do romantismo. Né? O que está acontecendo no mundo para que como isso influenciou o Brasil, né? Vamos lembrar que no arcadismo, né, na aula passada, né, no Brasil já estavam iniciando movimentos separatistas, independentistas, né, que a gente estudou com a Inconfidência Mineira e tal. Mas assim, como é que está funcionando no mundo? O romantismo, na verdade, ele é um nome, né? Tipo assim, a gente tem a ideia que ele traz hoje do sentido de amor, né? De romance, né? Ah, fulano de tal deu flores para a namorada, logo ele é romântico. Né? Ah, aquela pessoa ali, ela tem muito sentimento, né? Ele é um romântico. Né? Essa é a acepção do termo que se tem hoje. Mas esse termo, ele também significa um período cultural, artístico e literário. E filosófico também. Né? Não é apenas um adjetivo, uma característica humana, mas ele foi um período cultural mesmo. Né? Tanto que os filósofos alemães românticos, né, que eles faziam uma filosofia em outra situação, que justamente, né, a grande questão romântica, né, por isso que é interessante a gente comparar com o mundo. O romantismo no mundo ele tinha outros princípios, né? E no Brasil a gente se apropriou desses princípios e trouxe o nosso. Né? Então o romantismo no mundo seria esse retorno, né, às características mais básicas das civilizações. Né? Então a Alemanha ainda não era muito bem um Estado fechado, estava se transformando nisso. Mas o que garantia para a Alemanha uma identidade nacional, né? Não era só a língua,
né, haviam outras coisas. Então, os românticos, eles buscaram as narrativas, né, do folclore alemão, né? Então, aquela... Como é? Esqueci o termo, que são aquelas lendas alemãs. Eu esqueci. Né, mas toda essa Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, eu esqueci. Irmãos Grimm, caramba, Irmãos Grimm, né? Os Irmãos Grimm, eles foram filólogos, né, alemães, que eles estavam estudando a língua e eles passaram a coletar histórias. Né? Claro que eu esqueço do nome desses caras. Coletavam histórias, né, para poder identificar, né, quais são essas narrativas que caracterizam a Alemanha. Né? Vamos ver que a Alemanha estava se construindo como um Estado só. Né? Então, isso foi importante para identificarem o que é mais característico. Né? Então, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, olha, Cinderela, Branca de Neve, Pequeno Polegar, isso tudo que vocês já viram na Disney, né? Foi tudo, mas tudo pegado, né? Tudo inspirado nos contos do Grimm, né? Nesse período romântico alemão. Né? E aí, a Itália e a Inglaterra tiveram essa verve. Mas na França foi onde se teve maior repercussão. Né? Por quê? Porque nessa época, no século XVIII e XIX, né, no século XVIII praticamente, houve a Revolução Francesa. Né? E como você deve saber, né, foi a Revolução que trouxe e implantou a ideia de democracia moderna na França, né, com os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Né? Então, são valores que até hoje na França se mantêm, né, teoricamente, vamos dizer assim, mas que isso influenciou o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro começou a ver que era possível caminhar para uma sociedade mais igualitária, mais livre, né? Claro que até hoje isso não é uma dificuldade, né? Não é quando a gente pensa em igualdade, mas passou a ser uma meta. Né? E aí a literatura, o romantismo busca valorizar o gênero, né? Então a ideia do grande poeta, né, do grande escritor, veio a partir daqui. E vai se encontrar com exageros. O romantismo é muito do exagero, das metáforas, das comparações e dos adjetivos. Né? Então, não sei se vocês conhecem aquele filme Os Miseráveis, que também é um musical. Ele é um romance romântico francês de Victor Hugo, né? Que passa um pouco esses ideais. Eu vou colocar ele, se eu achar no YouTube, como indicação de leitura complementar. E no Brasil? No Brasil, ocorre nesse período a sua independência. Né? Finalmente, o Brasil ele se separa de Portugal. Né? E o país fica envolto nessa euforia. É, como sabemos, o país inteiro não, né? Mas boa parte dele ficou envolto nessa euforia. Inclusive o Pará não estava muito feliz com isso mesmo. Mas, enfim, não é esse que é o ponto da aula. E aí, a gente tendo um país independente, o Brasil, houve-se a necessidade de criar uma literatura, uma arte nacional, uma arte que seja do Brasil e não mais uma arte de Portugal, né? Uma arte brasileira de fato. E aí isso tem em volta com o Dom Pedro II, imperador, né? Primeiro Pedro I, né? Que iniciou, depois ele voltou para Portugal e o filho dele tornou-se regente e imperador, né? E aí nesse período, houve a luta pela abolição da escravatura, já que o Brasil era, nesse período, um dos poucos países do mundo que ainda tinham esse sistema. Né? E aí, se a Europa, né, como a gente falou dos irmãos Grimm, era uma necessidade de retorno a um passado medieval, como é que foi no Brasil? Né, o Brasil não teve a Idade Média, né? Não teve.
Então, o que eles podiam retornar para poder indicar suas origens? Né? Foi da tradição indianista, né? De uma idealização do que é o indígena. Então, vamos entender agora quais são as características desse estilo para podermos passar mais um pouco e ver na prática como é que funciona. Então, as obras desse período são marcadas pela idealização amorosa e sentimentos exacerbados. Né? Então, quando a gente pensa em romantismo, a gente pensa em idealização e sentimentalismo. Né? É a marca. Essa idealização, eu botei aqui amorosa, mas ela vai ser de diversas ordens. Né? Por exemplo, idealize a natureza, idealiza-se os protagonistas das histórias, idealiza-se os indígenas. Né? Então, é sempre por uma via da idealização, né? Da coisa mítica. E aí, o marco do Roma no Brasil foi a publicação dos Suspiros Poéticos e Saudades. Né? A gente já pode ver pelo título, né, o quanto que vai estar marcado um sentimentalismo, né, saudades, né. Então essa obra ela é dividida em duas partes. A primeira são os suspiros poéticos, são que no caso ele, o Gonçalo de Magalhães, ele viajar pela Europa, né. Então, esses suspiros poéticos seria ele se encantando com o mundo, se encantando com os países europeus, né? E criando esses filmes, né? E aí depois tem as saudades, que é a segunda parte da obra, né? Que vai marcar as saudades que ele tem da pátria, né? Do Brasil, né? É bem interessante que é uma idealização do país, né? Então tá aqui, fala das viagens de saudade, fala da pátria, idealiza o indígena e a natureza. E aí, uma curiosidade, né? O Gonçalo de Magalhães ele vai escrever uma epopeia chamada Confederação dos Tamoios, que seria, né, isso aqui houve no Brasil, né, na época colonial, quando os portugueses iniciaram a colonização, os tamoios criaram uma confederação, criaram uma resistência, né, que buscaram assim, olha, Portugal não quer vocês aqui, saiam daqui e tal. Só que, enfim, né? Os portugueses meteram a bala, né? E não durou quase nenhum do povo tamoio, né? Então, ele retrata isso bem idealizado na sua epopeia. Né? Isso aqui é parte do prefácio do livro dele. Olha como ele escreve, olha o que ele diz, e aí você percebam aqui esse sentimentalismo que está marcado, né? Então, nesse prefácio já é um primeiro aporte teórico romântico. Ele diz assim: é um livro de poesias escritas segundo as impressões dos lugares. Ora sentado entre as ruínas da antiga Roma, meditando sobre a sorte dos impérios, ora no sino dos Alpes, a imaginação vagando no infinito, como um átomo no espaço, ora na gótica catedral, admirando a grandeza de Deus e os prodígios do cristianismo, ora entre os ciprestes que espalham sua sombra sobre os túmulos, ora, enfim, refletindo sobre a sorte da pátria, sobre as paixões dos homens, sobre o nada da vida. São poesias de um peregrino, variadas como a sina da natureza, diversas como as falas da vida, mas que se harmonizam pela unidade do pensamento e se ligam como os anéis de uma cadeia, poesias da alma e do coração, e que só pela alma e o coração devem ser julgadas. Né? Olha só, né? Não é mais uma poesia racional, como no arcadismo, né? Já que tinha essa influência iluminista, né? É uma poesia da alma e do coração. Né? Então, mais tarde, né, na aula, eu separei um poema dele para te ver como é que ele escreve, né? Qual é a sua marca. Né? Vamos ver depois. Né? Muitas vezes as pessoas não falam sobre ele, né? Não sei porquê, ele foi o marco, né? A primeira obra romântica, mas, enfim, vamos falar aqui porque aqui não tem papas na língua. Né? Então vamos ver como é que são as características principais do romantismo. Primeiro, valorização das emoções, né? Como eu falei, o sentimentalismo marca romântica, liberdade de criação,
né? Os temas são os mais variados possíveis, né? Vamos lembrar que no arcadismo, né, a temática ela tinha que estar voltada ao tema pastoril e tudo mais. Claro, havia essas variações, né? A gente estudou a parte mais caricata disso, né, do arcadismo, né? Mas ele ainda assim tinha restrições, né? Aqui não buscava a liberdade de criação, visto que é uma inspiração da Revolução Francesa da Liberdade. Amor platônico é marcante no romantismo, né? Você nunca vai conseguir. Os primeiros poetas românticos eles não vão ser capazes de alcançar o amor, né? Vão ser só uma coisa super distante, né? Então, o amor platônico, né, esse conceito seria um amor inalcançável, né? É quando você ama e não é amado de volta, né? É amor platônico. Temas religiosos, né, etc. Individualismo, né? Já que é o sentimentalismo, existe um eu muito forte aí, um indivíduo muito marcado. O nacionalismo, né, que é no Brasil, né, essa tentativa, né, de caracterizar o país, ter uma literatura nacional e também história, já que há esse retorno a um passado que é idealizado. Né, mas se vocês quiserem lembrar disso que eu coloquei aqui, só lembrem, né, o romantismo ele é marcado pela idealização e sentimentalismo. Né? E aí, quando a gente idealiza algo, o romantismo é natureza, é indígena, é amor, é protagonismo de história e por aí vai. E aí, como eu falei no início da aula, né, o romantismo ele é muito complexo, porque ele é muito múltiplo, ele é muito variado. Né? Então, a gente divide ele em várias partes para poder ficar didático. Né? Naturalmente, isso tudo aconteceu no mesmo período, né? Na mesma época. Mas a gente separa para poder ficar partes bem demarcadas. Né? Então, e ainda assim, isso é muito louco, né? Porque, por exemplo, o romântico brasileiro mais característico da prosa, que é o José de Alencar, né, ele escreveu junto com o de Assis, que era realista, que é a próxima geração. Só que, enfim, já falei isso na primeira aula, né? Essas divisões de escolas são apenas didáticas, né? Na prática, há uma tendência mas as coisas acontecem juntos, né? Eu lembro que foi muito esquisito quando eu soube, né, que o Alencar, né, e o Machado de Assis se conheciam. Porque eu entendia que o romantismo acabou e aí ninguém mais fazia poesia ou literatura romântica e aí o realismo e ninguém mais fazia romantismo. Não é assim. Não é muito bem assim. A gente só coloca isso de forma didática. Né? Então, na poesia, as divisões normativas elas vão estar marcadas tanto na poesia quanto na prosa. Né? Então, na poesia, a gente tem três gerações românticas, que é a nacionalista indianista, a segunda, né, que é a segunda geração, que é a mais característica, né? É inclusive a que eu mais gosto, é a ultrarromantismo, né? Mal do século, que é da galera da sofrência. E a terceira geração, que é a condoreira, né? São essas três gerações, né? Basicamente, vão ter poetas muito marcados que vai estudar aqui. E na prosa, né? Os romances ou os contos românticos da época, eles vão ter os contos urbanos, os contos indianistas, os contos e romances regionalistas e os contos e romances históricos, né? Históricos, né? Então, a gente vai ver parte por parte, com todo cuidado, para poder entendermos como é que funciona essa escola. Né? Eu vou ver como a gente vai fazer para ler alguma coisa da prosa. Já tenho separado algumas ideias de ler 5 minutos, que é uma novela pequena, né, que acho que vocês vão gostar, que ela é interessante.
Mas vamos ver, vamos vendo, né? Vamos avaliando o processo. Então, a gente vai estudar hoje a primeira geração romântica, que é da poesia, né? Então, aqui se chama ou nacionalista ou indianista. Né? Então, as suas principais características se baseiam na necessidade que se houve de criar uma identidade nacional. Né? Então, é uma poesia que vai tentar, que vai buscar essas características que demarcam a nossa nacionalidade. Né? Então, se na Europa eles retornaram ao passado medieval, como é que a gente vai fazer isso aqui no Brasil? Então, a gente vai idealizar alguns símbolos que são claramente brasileiros, que seria a natureza e o indígena. Então, a natureza brasileira vai ser um paraíso mítico, um modelo de perfeição. E o indígena vai ser idealizado como se fosse um cavaleiro medieval, como um homem valente e honrado, né? Que tem valores cristãos às vezes, né? Que é muito louco. Né? E aí vão exaltar a pátria e valorizar esse passado histórico brasileiro, porém, essa valorização é pela via da idealização. E aí a gente vai ver o Gonçalves Dias, né? Que ele é o maior representante dessa poesia nacionalista, né? Romântica, né? Que ele vai ser um que mais vai valorizar esse indígena brasileiro, né? E a cultura. Ele, na sua poesia, vai buscar a perfeição rítmica e formal. Além disso, ele vai exaltar, né, as belezas naturais brasileiras. Né? Então, o cara tá comendo aqui verduras. Tudo bom aí, professor? O cara tá comendo legume aqui na rua. Vai comprar um pastel, professor? Ó, limão, cheiro, legume, acho que pimentão. Muito alto. É uma briga, cara. O cara tá animado, né? O cara tá animado. Acho que vai. Foi. Ele não foi. Ele pronto, tá se afastando. Socorro. Acontece. Acontece. É uma das. Acontece, né, nesse grande período remoto, né? Ai, meu Deus. Vamos voltar aqui, né? Vamos idealizar de volta aqui. Vamos idealizar de volta aqui. Né? Então, socorro. Então, ele vai ter temas ligados a esses valores medievais. O indígena agora vai ser aquele cavaleiro romântico, né? Que vai ter esses valores mesmo. Né? O que no modernismo que a gente vai ver mais tarde, no modernismo é criticado. Porque, por modernismo, o indígena não tem valores iguais aos europeus. Né? A gente podia até dizer que eles são mau caráter, né? Em alguns contextos, que eles não são. Tem uma identidade própria que contrastava com a identidade europeia. Né? Então, ele não tinha esses valores medievais, ele tinha valores deles. Né? E aí é muito engraçado, né? É muito interessante, né? Porque muitas vezes, se a gente pega para ler e vou indicar isso quando for a hora, né? O Alencar, né? Que é uma das maiores figuras, se não a maior, é a maior figura, né? É a maior figura do romantismo brasileiro na prosa, né? José de Alencar. Ele vai ter uma obra chamada Iracema, que inclusive essa imagem aqui é uma referência, né? A Iracema, ela é uma indígena, né? E vai descer no Brasil um português, que se esqueci o nome dele, que ele vai conhecer Iracema,
vai se apaixonar por ela. E uma das coisas mais loucas, né, é o quanto que a Iracema ela é hiperidealizada, né? Tem olhos de cor de mel, cabelos sempre muito bonitos, cheirosa e tal. Sendo que ela tá aqui caçando, né? Ela tá aqui caçando. E aí, sempre bem penteada, com a skincare bem feita, né? Então, é uma coisa assim, completamente insana, né? Completamente idealizada. No entanto, é uma belíssima obra, né? É uma belíssima obra. Só que é só essa coisa que eles tiveram que fazer, né? Eles, quer dizer, eles. Oi, alguém falou? Do jeito que os portugueses eram porcos antigamente, não me impressiona eles acharem que ela era cheirosa mesmo caçando, sabe? É, esse pode até ser. Pode até ser. Socorro, né? Então, era nesse sentido, né? Idealizar. Ele também tem um outro, isso é muito bom também, que é o Guarani. Né? No Guarani, meio que ele tenta fazer uma história da origem do brasileiro, né? Então tem lá o indígena que é o Peri, né? É o Peri, né? E o Peri, ele é muito honrado, né? Ele é aquele indígena muito honrado, né? Que tá lá os portugueses, aí tá lá uma mulher portuguesa e o marido dela é um louco, um terrível, mequetrefe, e tá lá o Peri com seus valores muito bem marcados, honrosos, né? Esqueci o nome dela também, né? Mas é muito interessante essa, essa marca, né? E aí, que o Peri, ele vai ter valores que são europeus, né? E aí o europeu não tem o próprio valor, né? É muito louco. Mas o Guarani também é uma grande obra que Vasco Guarani é a obra que melhor caracteriza esse espírito, né? Então acho que a gente, para quem tiver o interesse, né, a gente pode até dar uma passadinha nela com a hora, né? Mas grande obra brasileira, Guarani. E aí, voltando a Gustavo Vigia, né? Vai ter temas religiosos também, naturalmente pelo teor romântico, e sentimentalismo, né? Não tem como fugir disso. Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui alguma das suas artes, né? Dos seus temas, para a gente identificar, entender, né? E etc, né? Vocês vão ver que a gente vai começar agora, sei lá, no barroco a gente ficar meio perturbado, no arcadismo, pô, é bonito mesmo, né? Mas agora, não que antes não fosse o caso, sempre é, porque a poesia sempre tem de se estranhar com a gente se estranha com a poesia, a gente se perturba um pouco. Mas agora, como a temática ela é sentimental, né, a gente vai ser capaz agora de sentir mais a poesia. Né? Então, por isso que é uma das escolas literárias que as pessoas mais gostam, porque a gente sente mais. E não estão muito interessados, às vezes, nem todos, né? Em fazer a coisa difícil, né? Em fazer aquela coisa absurda. Eles querem falar de sentimentos. Vamos ver. Então, não tem como falar de Gonçalves Dias e não falar da Canção do Exílio. Né? É a poesia mais famosa dele, né? Que as pessoas parafraseiam, fazem paródia, né? Então, é uma marca, né? Eu costumo, sempre que dou aula, né, trocar as poesias que eu vou ler, né? Para ter uma variedade, até para mim. Mas essa aqui não tem como tirar, né? Porque é a poesia mais marcante dele. E aqui por que ela é marcante? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Então, né, só dando uma pincelada, olha o final do poema. Né? Ele está em Coimbra, né? Ele está em Portugal. Ele colocou isso de propósito, né? Ele está em Portugal. Assim, ele está lá estudando, viajando, claro. Né? Mas
nome do poema é Canção do Exílio, né? Então ele está sendo exilado em Portugal, né? Então, vejam só, já na primeira estrofe, né? Como que, assim, ele está idealizando a sua terra, né? Assim, as palmeiras, né? O sabiá, as árvores gorjeiam muito melhor por lá do que aqui, Portugal, né? Olha só como ele exalta a natureza. Vamos continuar aqui. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute dos primores que não indo por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Olha isso, né? Olha isso, né? Então, qual é o ponto, né? O ponto é justamente essa exaltação da natureza brasileira, né? Exaltação da pátria. Né? Vamos pensar em ele está em Coimbra, né? Ele está em Portugal, né? Mas a verve romântica, né? É isso, né? É de exaltar a pátria, exaltar o Manaus, né? É uma literatura nacionalista, né? Então essa estrofe, né? Minha terra tem palmeiras no canto sabiá, né? Que ele retoma durante o poema, né? É uma dos versos que mais são referenciados, né? Muitas vezes são referenciados em muitos poetas. Vocês podem ver nos livros de vocês e tal. E aí sintam, né? Assim, o céu tem mais estrelas, tem mais flores, tem mais vida, tem amores, né? Até mesmo que tá à noite, assim, nesse período, né? Eu tô chateado, eu vou andar à noite, né? Não tem mais prazer de andar à noite no Brasil, né? Então, percebam, né, o quanto que esse poema ele é um grito de brasilidade, né? De saudade do Brasil e de exaltação da pátria. Então, essa é a marca do Gustavo Gil. Então, vamos ver outro. Esse aqui é muito interessante, né? Que vai estar mostrando uma marca indianista dele. Tipo assim, ele tem muitos poemas indianistas, né? Ele tem poemas longos indianistas, mas não dá para colocar aqui, né? Então eu coloquei esse daqui. Ele tem um poema dele que cara, é exatamente uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que é o Ijucapirama, né? Vou até botar aqui no chat porque é um nome esquisito, né? Ijucapirama, né? Que é um poema dele, cara, que foi muito bonito, foi muito bonito. Que ele conta a história de um. Acho que é um tamoio, né? Acho que é um tamoio. É uma rua, né? Uma tamoio, Mundurucus, alguma coisa assim. E aí, assim, ele tá. Ele tá com o pai dele tá morrendo, né? Tá cego já. E aí ele precisa de comida, ele não consegue ajudar, né? E aí ele vai pro rival dele pedir ajuda, né? Aí ele é capturado. Isso em forma de poesia lá, e arrebentando a poesia, arrebentando a poesia. E aí ele fala assim, cara, como a gente é batendo rival, a gente vai te matar aqui. Tibira, isso aí, Tibira, né? Valeu, Carolina, Tibira. É exatamente isso aí. Aí, a gente vai te matar com o nosso rival e vamos, sei lá, chutar, né? Que é a antropofagia. Aí ele, não, não, pelo amor de Deus, não me mate, porque meu pai tá morrendo. Então, pelo menos, bota ele pra cá, pelo amor, por favor, meu pai. Aí ele fala assim, não acredito.
né? Porque a idealização romântica é que a antropofagia ela seria uma prática para se apropriar das honras, das virtudes das pessoas, né? E aí ele vai assim, então vai embora, que é um indígena covarde, que foge da morte. Aí o cara ele volta pro pai dele e fala assim, olha, pai, quase me mataram aqui, bicho, mas consegui voltar pra gente. Aí ele falou assim, que? Eu não quero ter um filho covarde, né? Que absurdo, né? Aí, o que acontece? Ele volta lá, né? Os caras falam assim, olha, vocês podem matar à vontade, pode ficar tranquila, né? Mas, pô, só deixa meu pai aqui. Aí os caras falam assim, claro que não, bicho, a gente não quer um índio desse covarde, não. Pode pastar, pode pastar. Aí ele, não, cara, eu só falei aquilo, que meu pai estava ali cego, morrendo. E aí, ele só tem a mim no mundo. Então, se eu morresse, ele ia ficar aqui, arrebentado ali, não. Pô, pelo menos cuidem dele aí e tal, e beleza. Aí os caras assim, cara, a gente não vai fazer isso. Aí o que ele faz? Ele começa a encher todo mundo de porrada lá. Todo, assim, a cena no poema é muito bonita, né? Que ele começa a matar todo mundo lá. Os caras querem coragem, né? E mata todo mundo. E assim, ele sozinho arrebenta com os caras lá. Aí o chefe fala assim, não, parou, bom, tá bom, tá bom. Já é corajoso sim, é corajoso sim, né? E aí ele é morto, né? E alimenta-se dele. E o final do Jicapirama é o pai dele, já velho, contando a história do filho dele pra galera da tribo, né? Que aceitaram ele. Foi muito bonito, foi muito bonito, cara, foi muito bonito, né? Eu falei assim, resumidamente, mas o modo como ele é contado é muito bonito, é doido. Hein? Mas vamos ver esse daqui, esse Marabá. Né, Marabá seria algum indígena que era fruto de uma mistura com homem branco, né? Com homem branco. Né? Olha só. Né? E esse plano aqui é bem interessante porque ele é um indianista, já que fala de indígena, mas também ele é marcadamente romântico pela parte mental. Olha só, né? Que tem aquela coisa do amor idealizado, né? Do sofrimento do amor e tal. Vamos ver aqui. Eu vivo sozinha, ninguém procura. Acaso feitura, não sou de Tupã. Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és quem responde. Tu és Cabá, né? Então, essa indígena, ela se vê sozinha, ninguém gosta. Ela é um Tupã. Por quê? Porque ela não é completamente indígena, né? E todos os caras se escondem dela. E se um cara não se esconde e fala, ah, tu é Marabá, né? Seria uma indígena misturada, né? Meus olhos são garços. O que é garços? É verde, né? Verde. Meus olhos são garços, são cor de safiras. Tem luz das estrelas, tem meio brilhar. Imitam as cores de um céu anilado. As cores imitam as vagas do mar. Né? Olha só. Então, ela se vê como uma mulher muito bonita. Né? Olha só. É isso que acontece. Se algum dos guerreiros não foge aos meus passos, teus olhos são garços. Responde anulado. Mas és Marabá. Quero os antes, uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos, retinhos. Não cor do Anajá. Não. Então, o que ela tem né, de bonito, o cara vai falar, cara, não. Porque a marca indígena é um olho bem preto, né? Os olhos são verdes, então eles já não querem. Aí ela diz aqui: é alvo meu rosto, da alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves mais brancas, as conchas mais puras, não tem mais alvura, não tem mais brilhar. Se ainda me escuta meus agros delírios, és alva de lírios. Sorrindo responde, mas és Marabá. Quero antes um rosto de jambo corado, um rosto crestado, do sol do deserto,
não a flor de cajá. Aí ela diz de novo. Meu corpo de leve, se encurva engraçado, como acha pendentes do cactus em flor, mimosa, indolente, resvalo no prado, como um soluçado suspiro de amor. Né? Eu amo a estatura flexível e ligeira, qual de uma palmeira. Então me respondem, tu és Marabá, quero antes do colo da irmã orgulhosa, da pisa vaidosa, que explore as campinas governa onde está. Aí ela diz, meus louros cabelos inundam, se anelam, em ondas, né? Em ondas selam. O ouro mais puro tem seu fulgor. As brisas nos bosques, de os ver se namora, de os ver tão formosos como um beija-flor. Mas eles respondem, teus longos cabelos são louros, são belos, mas tão anelados. Tu és Marabá. Quero antes cabelos bem corridos, cabelos compridos, não cor de ouro fino, nem cor de anajá. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem as direi? O ramo da cássia na ponte de um homem jamais cingirei. Né? Então, jamais um guerreiro na minha azóia me desprenderá. Que vivo sozinho, chorando mesquinha, que sou Marabá. Né? Então, não tem nada a ver com a cidade de Marabá, né? Fique bem claro, né? Fique bem claro. Mas o que se entende, né? É uma escrita interessante, né? Porque é um diálogo, né? E é justamente disso, né? De um certo preconceito, né? Idealizado também pelos dias, certo preconceito, né? Que o indígena vai ter com aquilo que é de fora. Né? Então, pode ser aqui, né? Isso fique bem claro, pode ser uma representação também, né? De um afastamento daquilo que é europeu, que seria a marca romântica. Pode ser uma leitura, mas também tem aquela parte do amor idealizado, não concretizado e pior, rechaçado. Né? Então, é um amor rechaçado, impossível. Né? Então, ela é uma indígena, mora numa tribo indígena, mas por ter características como olhos verdes, pele branca, cabelos loiros e ondulados, né? E etc., os indígenas não vão querer amá-la porque eles preferem a mais pura, né? A pele morena, né? Cabelo comprido, preto, liso, né? E os olhos pretos, né? Então, isso é bem interessante, né? Então, assim, o ramo de acácia na ponte de um homem jamais se girem, né? Ela vai casar, né? Que é você ter a flor, né, na frente de um homem, né, que é o negócio do casamento. Ela vai ter, porque nenhum indígena vai querer se interessar por ela, porque eles querem aquilo que é mais puro, né? Então é nesse sentido. Certo? Vamos ver isso daqui, né? A gente já viu um poema de exaltação da pátria, a gente viu um poema indianista que também tem marcas do sentimentalismo, né? Vamos ver aqui agora outro só sentimento bem românticozão meu. Esse aqui você pode, caso você tenha um crush, né, de olhos verdes, então já pode levar esse poema para pessoa. Que diz assim. São os olhos verdes, verdes, uns olhos de verde mar. Quanto tempo vai balança, uns olhos cor de esperança, uns olhos por que morri, que ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Como duas esmeraldas, iguais na forma e na cor, tem mais branda e mais forte, diz uma vida, outra morte, uma loucura, outra amor. Mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. São verde da cor do prado, espremem qualquer chão, tão facilmente se inflamam, tão meigamente derramam fogo e luz no coração.
mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Dizei vós, ó meus amigos, que vos perguntam por mim, que eu vivo só da lembrança de uns olhos cor de esperança, de uns olhos verdes que vi, que ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Dizei vós, triste do bardo, deixou-se de amor finar, vi uns olhos verdes, verdes, uns olhos da cor do mar. Eram verdes sem esperança, davam amor sem amar. Dizei, ó vós, meus amigos, que ai de mim, não pertenço mais à vida depois que os vi. Olha aí, né? Olha aí, né? Esse aqui, né, já é assim, bem característico romântico mesmo, né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O lírico vai lá, viu, né, esses olhos verdes, né, e de primeira se apaixonou, né? Ficou perdidamente apaixonado, né? Que olha só quanto que ele elogia os olhos. E esse refrão, né, que ele diz, ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que eu vi. É até uma coisa meio esquisita, né? Nem já sei qual fiquei sendo. Aqui está dizendo, nem sei o que me tornei, né? Nem sei quem eu sou mais depois que vi esses olhos, né? Então é disso, né? Essa primeira parte é disso, dele ver os olhos, ver que isso trouxe, eles são bonitos, tem cor de esmeralda, né? Tem cada um parece uma coisa, né? Muito bonito. Só que aí no final, aí isso que é muito romântico, né? Isso que é, assim, aí a gente espera assim, que bacana, aí tá achando o olho bonito, aquele ama, que legal. Mas como é romântico, assim, na primeira e segunda geração romântica, a maioria das poesias de amor, elas são amores que não se concretizam. Só na terceira geração com Castro Alves, que ele vai lá e beija, né, e tem amor e tal. Mas aqui é sempre assim, cara, olha só, ele tá amando. Claro que aqui ainda tem uma coisa mais leve, né? A gente vê ela que vem, né, a pessoa amando. E depois, não, cara, quero morrer, isso é semana que vem. Mas hoje, olha só, ele viu os olhos verdes, achou bonito, e falou assim, cara, mas e aí? E lá os olhos verdes? Ah, me amaram de volta, né? Não me amaram de volta, né? Dava um amor sem amar, né? Verde sem esperança, né? Me amaram de volta, né? Então eu não pertenço mais à vida, não pertenço mais à vida. Né? Isso aqui é uma coisa muito romântica, né? Aí claramente. Né? E para fechar, né, eu trouxe o poema do Gustavo de Magalhães, que mais cedo, né, que foi o primeiro, o marco do romantismo brasileiro, que seria a primeira obra romântica, né? Que está aqui, o nome dela é Adeus à Europa, né? Vamos ver aqui, né? O que tem de romântico aqui? Vamos ver. Adeus, ó terras da Europa. Adeus, França. Adeus, Paris. Volto a ver a terra pátria. Vou morrer no meu país. Qual ave errante, sem ninho, oculto peregrinando, visitei vossas cidades, sempre na pátria pensando. Olha esse papo furado dele, né? Assim, ele peregrinou por toda a Europa, sempre pensando no Brasil. Aí, sei não, hein? Não sei. Vamos continuar. De saudade consumido, dos velhos pais tão distantes, gotas de fel azedavam o meu suave instante. As cordas da minha lira longo tempo suspiraram, mas ao fim, frouxas, cansadas de suspirar, se quebraram. Ó lira do meu exílio, da Europa as plagas deixemos, eu te darei novas cordas, novos hinos cantaremos. Adeus, ó terras da Europa. Adeus, França, adeus, Paris. Vou ver terras da pátria. Vou morrer no meu Paris. No meu país. Meu país. Olha aí, né? Ele é muito parecido com a questão do exílio, né? E até fala que está no exílio, né? Ele estava viajando na Europa
Seus pais estão no exílio, né? Mas é interessante, esse poema é muito interessante. Eu acho muito interessante, né? Porque, né, exalta a pátria, exalta até os pais dele, né? Os velhos pais tão distantes e tal. E o que é interessante, né? Quando ele fala de lira, né? Lira é o que marca o lirismo, né? A gente fala de lirismo na primeira aula. Lirismo é a marca da poesia de sentimento. Então, nessa quarta estrofe, né? O que ele diz? O meu lirismo, né? O meu sentimentalismo, os meus versos, né? Eles se criaram demais, se quebraram de tanta tristeza da saudade, né? E agora ele quer novas cordas, novos hinos, que seria, né, a poesia romântica, né? Que seria essa nova forma de fazer poesia. E aí, gostaram? Gostaram? É isso! Bem na hora, né? Então, ficamos por aqui, né? A primeira geração romântica. Mais tarde, ou durante a semana, eu vou postar essa aula gravada lá no sala de aula e com leituras complementares e tudo mais para você ir acompanhando os seus estudos. E aí é isso. A aula que vem é a segunda geração romântica, né? Então, vinham para a aula tranquilos, né? Vai ser mais pesado, né? É uma coisa mais tensa, mas bem interessante também, né? Então é isso. Uma graduação.